O Queiroz Braga. Todo dia a gente está aqui batendo um papo sobre locações imobiliárias, a gente tira dúvida, a gente faz live e hoje a gente vai bater um papo. Tá sem áudio? Por que será? Vamos começar de novo? Eu vou sair e entrar de novo para descobrir por que a gente está sem áudio. Segue para me seguir e aproveitar tudo isso. Hoje a gente vai bater um papo sobre os 5 segredos das locações residenciais feitas à pessoa jurídica. E enquanto todo mundo vai chegando, eu quero saber de onde você está falando, porque tem muita gente aqui que eu conheço. Thales, você é de São Paulo, não é? A Geise é da comunidade, o Thales é da comunidade, a Geise eu não lembro de onde é. E aí a gente já vai comer 7 Lagoas, Emanuele. Que legal. 7 Lagoas é Grande BH? Acho que é, né? Se não for Grande BH, é ali pertinho. Camaquã é Bahia, Geise? Então, gente, vamos lá. Salvador, olha como tem baiano aqui. Tem baiano, temos baiano na área. Hoje eu vou tentar fazer a live sem óculos. Vamos ver se a gente consegue, hein? Rio Grande do Sul. Você é de que lugar de Rio Grande do Sul, Geise? Camaquã, que eu achei que era Bahia. Engraçado, né? Tem uma cidade na Bahia com esse nome parecidinho. Então, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre as locações residenciais feitas para pessoa jurídica é que elas são consideradas não residenciais. E então, Geise, o meu marido é de Canoas, pertinho de Porto Alegre também. Vamos lá. Primeiro item. Olha, vamos fazer o nosso combinado de sempre. Eu vou desativar os comentários, porque eu fico lendo. E quem tiver dúvida, vai colocar para mim no balãozinho uma dúvida que no final a gente vai responder. Se você puder pegar um papel e uma caneta para anotar, são 5 passos e tem umas dicas bem interessantes para você anotar e já implantar. A partir de amanhã a gente vai ter um feriadão aí, dá tempo de você reestruturar alguma coisa, tá bom? Vamos combinar desta forma. Quem tiver dúvida, manda no balãozinho. Então vamos lá. Deixa eu olhar minha colinha aqui. A primeira coisa, então, das 5 dicas, a primeira dica é: você precisa saber que essa é uma locação não residencial, ainda que ela tenha finalidade residencial, tá? E a lei do inquilinato faz essa distinção e faz muito bem feita.
Por quê? Quando você vê a lei do inquilinato privilegiar o locatário em algumas situações, isso acontece porque o intuito do legislador era proteger a moradia, tá? A moradia como um direito social. Quando você tem como locatário uma pessoa jurídica, você deixa de ter essa finalidade social, embora esse imóvel também vá servir de moradia, tá? Mas quando você faz a locação para uma pessoa física, essa locação atinge objetivos puramente de moradia. Quando você tem uma locação, embora residencial, feita para uma pessoa jurídica, essa locação está atendendo objetivos empresariais, objetivos sociais da empresa, né? Porque quando ela é pessoa jurídica, ela está alugando esse imóvel para servir de moradia para diretor, para funcionário. Então, existe uma intenção empresarial. E aí, toda aquela roupagem de proteção que a lei do inquilinato dá para a pessoa física, ela não dá para a pessoa jurídica. Por isso, essa locação é capitulada como uma locação não residencial. E aí a gente vai conversar agora sobre algumas características, né? Alguns cuidados que você precisa ter, sabendo que se o seu locatário é uma pessoa jurídica, embora tenha finalidade residencial, ela é uma locação não residencial. Ela está despida daquela proteção, às vezes até excessiva, né, que existe para o locatário, regra geral. Isso quer dizer que você não precisa ter aquele rigor de fazer uma locação de 30 meses para você evitar, por exemplo, quando você, a locação residencial pura, né, que é aquela que você faz para pessoa física, você tem que dar preferência, né, para locações, é aconselhável que você faça locações de período de vigência igual ou superior a 30 meses. Por quê? Porque lá no artigo 46 fala assim, olha, se o imóvel não for desocupado, depois de 30 dias, isso é o parágrafo único do artigo 46, fala assim, depois de 30 dias que passou da vigência, se não houve oposição, essa locação passou a ser de vigência indeterminada e na vigência indeterminada, o locador pode retomar o imóvel por denúncia vazia. Se você ainda não sabe o que é denúncia vazia, anota aí. Denúncia vazia é aquela... denúncia é a retomada, né? É o pedido do imóvel sem motivo. Por isso ela é denúncia vazia. Então, se você tem uma locação inferior a 30 meses... essa locação vai entrar na vigência indeterminada, não é com 30 dias, é com 1 dia. Veja, então, se você faz uma locação de 12 meses e o locador vai precisar desse imóvel com 12 meses, você tem que ficar com 4 olhos assim, ó. Porque antes de dar 12 meses, você não pode deixar entrar na vigência indeterminada, você tem que pedir o imóvel antes. E daí, a locação não residencial, você não tem que ter essa preocupação, porque esta proteção de moradia não existe na locação não residencial.
E então, digamos, se o seu locador fala assim, eu queria poder retomar um imóvel daqui a 13 meses, mas eu não sei se eu vou querer retomar. O que você tem que fazer? Deixa entrar na vigência indeterminada, porque você não vai precisar, nesse caso, esperar 5 anos para fazer denúncia vazia, como acontece com as locações como acontece com as locações residenciais de prazo inferior a 30 meses. Porque, veja, se você aluga para uma pessoa física e ele entra na vigência indeterminada e é uma locação inferior a 30 meses, o locador só vai poder retomar esse imóvel antes de 5 anos se ele tiver um motivo justo. Ou se for para moradia dele ou de parente, né? Ou se for para obra essencial. Então, você vai entrar lá no artigo 47. E na locação não residencial, se for uma locação de 12 meses e ele entrar na vigência indeterminada, ele pode retomar o imóvel. Ele pode pedir esse imóvel. Raquel, nesse caso, esse imóvel tem proteção de fundo de comércio? Não. Anota aí. Não tem proteção de fundo de comércio porque ele não é um fundo de comércio, embora ele seja uma locação não residencial. Então, ninguém pode pretender entrar com uma ação renovatória, por exemplo. Não vai acontecer. Então, do ponto de vista do locador, essa retomada mais fácil, essa retirada dessa proteção que existe, né? Essa não proteção da locação não residencial é ideal quando você tem um locador que pode vir a precisar desse imóvel. Então, se você puder preferir um locatário pessoa jurídica, nem sempre isso é possível, né? Mas se você tiver 2 candidatos e um for pessoa jurídica, nessas condições, para o locador, é melhor. Segundo ponto, e aí a gente começa a dar uma complicada na jogada. Você sabe que eu falo sempre que é muito importante que você tenha uma comunicação muito clara com os agentes da locação. Por isso a gente trabalha com manual, tá? Então, se você está alugando, você está cuidando da documentação de um pretendente a locatário e esse pretendente a locatário é uma pessoa jurídica e você sabe que o combinado não sai caro, uma das coisas que você precisa fazer, anota aí que a dica é quente, é ligar para o locador e falar assim, olha, tem um pretendente a locatário do seu imóvel, é uma pessoa jurídica, mas eu preciso te dizer que a gente vai ter que fazer retenção do imposto de renda sobre esse aluguel. Por quê? Para você não ter um problema com esse locador no meio da locação e você ter um desgaste com ele e ele falar assim, mas eu te pago para administrar o meu imóvel e você não me contou isso. E ele ser surpreendido. Por quê? O que acontece? Às vezes, você vai alugar para uma pessoa jurídica que é relapsa do ponto de vista fiscal. Ela não tá nem aí para as obrigações fiscais dela e depois ela dá problema pro contador dela e ela tem problema com a Receita Federal, tá? Mas se você tá alugando para uma pessoa jurídica organizada e que cumpre com seus deveres fiscais, o que vai acontecer? Ela vai precisar fazer a retenção, ela vai precisar recolher o percentual de retenção do imposto de renda, porque ela tem esta obrigação
fiscal. Então, inclusive, eu acho que esse é o ponto mais negativo, né, que existe. Então, além de você ter um contrato próprio para locações residenciais feitas à pessoa jurídica, que é o que eu aconselho, você precisa ter um checklist, você precisa ter o seu pessoal de contrato treinado para numa situação dessa, e ter uma observação bem grande, numa situação dessa, entrar em contato com o locador e falar assim, olha, eu estou alugando seu imóvel para uma pessoa jurídica. Esse aluguel vai ter que ter a retenção do imposto de renda, tá? Porque às vezes ele não quer fazer assim. Apesar de que você, como gestor de locação, a sua imobiliária, todo ano tem que fazer a declaração do DIMOB, né? Então, mas nesse caso, você não vai só declarar. Você vai ter que emitir a nota fiscal, fazer a retenção, passar pro locatário descontar, né? E o locatário vai descontar o imposto ali, vai recolher, e ele tem que, o locatário nesse caso, quando ele faz o desconto, ele tem que te apresentar o comprovante do recolhimento dessa retenção, né, que foi descontado do aluguel. E aí, quando você vai prestar conta desse aluguel para o locador, você faz o demonstrativo e apresenta que houve o desconto, mas que o locatário fez esse recolhimento, tá certo? Isso, e o que eu desejo profundamente é que você tenha alugado o imóvel para uma pessoa jurídica organizada e séria, né? Porque esse é o perfil, via de regra, do bom pagador, da pessoa jurídica que não vai te dar problema. Ultrapassados esses dois primeiros pontos, vamos para o ponto terceiro. O terceiro cuidado que você precisa ter para locações residenciais, de finalidade residencial, feitas a pessoa jurídica, e nesse caso ela é não residencial, é ter um contrato próprio para isso. O que esse contrato vai ter de diferente? Você vai ter que atentar para a vigência, né? E para a questão de multa. O que você tem que especificar em relação à multa? Cuidados próprios. Por exemplo, quando uma empresa tem por política alugar imóvel para funcionário ou para diretor, eu já vi aluno meu falar assim, quando é assim, eu coloco no contrato que quem vai morar é o funcionário fulano de tal, e que se ele sair, a empresa vai ter que pagar multa. Não faça isso, porque a pessoa jurídica como locatária já está desprovida de muita proteção. E se ela já não tem a proteção legal que a pessoa física tem, né, em relação à moradia, a tudo, não é justo que você fica com um contrato muito desequilibrado se, além disso tudo, né, além de ser um contrato não residencial, se essa pessoa, quando despedir um funcionário, não puder colocar nesse imóvel um outro funcionário que vai substituir aquele, né? E você precisa lembrar que você está intermediando e você precisa manter um contrato com equilíbrio, né? Então, a terceira dica é você cuidar da vigência naquilo que eu expliquei. Você não precisa trabalhar com uma vigência de 30 meses mais, né?
Então, você vai ter essa especialidade. Você não precisa colocar no contrato de locação, como muita gente faz, que aquela locação se destina ao funcionário fulano de tal. Isso não é certo, não é justo, isso cria um desequilíbrio ruim no seu contrato. Agora, uma coisa que você deve colocar no contrato é que você vai dizer uma coisa que a lei já diz, mas para você evitar qualquer contratempo, você vai dizer que se aquele funcionário que vai morar ali, que você não precisa nem colocar o nome dele, mas que de alguma forma, se aquele funcionário for transferido, anota aí que essa dica é quente, hein? Se esse funcionário for transferido para outra localidade ou se ele for despedido, a regra da dispensa da multa por rescisão antecipada não se aplica, tá? Essa dica é de ouro. Anota, porque você vai precisar entender. A hora que você entender isso que eu vou te explicar agora, você vai matar muitos dos seus problemas relativos à multa por rescisão antecipada. E o que eu quero te dizer em relação a isso? Vou abrir um parênteses aqui. A isso e a qualquer outra regra. O mais importante de você saber para locações imobiliárias não é a regra em si, é o porquê que a regra existe. Tecnicamente a gente chama isso de mens legis, que é o quê? A mentalidade do legislador quando fez aquela regra. Se você entende a razão da regra, você não vai errar na aplicação da regra. Então vamos lá. Em relação à dispensa da multa, quando existe a rescisão antecipada, o que o artigo 4º fala? Olha, na locação, o imóvel não pode ser retomado antes do final da vigência, mas o locatário pode devolver esse imóvel pagando a multa proporcional ao tempo restante da locação. Isso é o que diz o artigo 4º caput, artigo 4º. Aí vem lá o parágrafo 1º e fala assim, olha, essa multa não vai se aplicar se ele, sendo funcionário, for transferido a pedido do empregador, no interesse, né, desse empregador. Aí o que acontece? Acontece muito da empresa ser locatária. Um dia desse eu vi um caso desse, alguém me escreveu isso em uma dúvida, eu não me lembro quem foi, mas a empresa então transferiu o funcionário e não queria pagar a multa em cima da regra da dispensa da multa por rescisão antecipada. Então, anota aí para você não esquecer qual é a razão da dispensa da multa. A razão se chama justa causa. A justa causa é aquele motivo que determina a rescisão da locação e é um motivo que o locatário não tem controle, ele não tem escolha. Então, o que acontece? Quando você tem um locatário, pessoa física, mas é o pessoa física, não é pessoa jurídica, e o empregador dele fala assim, fulano, você trabalhava, eu tô em Vila Velha, no Espírito Santo, né? Você trabalha aqui em Vila Velha, mas eu tô abrindo uma filial no interior do estado, lá em Linhares, e eu preciso que você vá para lá, trabalhar lá, você vai cuidar desta filial. Ele não tem controle nenhum. Ou ele aceita se mudar para lá, ou ele vai perder o emprego. É justo que diante disso, que ele não tem controle, que ele não tem escolha, que ele pague uma multa porque ele vai ter que se mudar? Não é justo. Então,
Em face dessa falta de escolha, ele tem a dispensa da multa. Então, anota aí. A dispensa da multa por rescisão antecipada é quando o locatário, pessoa física, não tem escolha sobre manter ou não a locação. Então, ele tem a justa causa. Então, voltando para nossa vaca fria, o que você deve colocar nesse contrato? Embora você não precisasse fazer isso, mas para você não ter um problema futuro, coloca lá no contrato que não se aplica a dispensa, não vai se aplicar a dispensa da multa do parágrafo 1º do artigo 4º para o caso de transferência do funcionário que residir no imóvel locado. Precisaria colocar? Não, mas se você colocar, você vai evitar um desgaste futuro, porque vira e mexe, isso acontece. Também acontece, já que a gente abriu esse parênteses, também acontece de às vezes o funcionário, recentemente eu acho que eu fiz algum post com isso, porque eu tive um caso prático. O funcionário pede para ser transferido. Se é uma empresa nacional, ele descobre que ele trabalha no Rio e abriu uma vaga de uma filial lá de Porto Alegre. Aí ele fala assim, poxa, meus pais moram em Porto Alegre, abriu uma vaga lá, você pode me transferir para Porto Alegre? A empresa vai lá e atende o pedido dele e transfere ele. Aí ele chega e apresenta uma seguinte carta do departamento pessoal. Declaramos, a empresa tal declara que a pedido do empregado ele está sendo transferido para a cidade tal. Nesse caso, não tem dispensa da multa, porque ele teve escolha. E a dispensa da multa é para o funcionário que não tem escolha sobre rescindir ou não a locação. Então, esse é um cuidado. E a gente acabou falando o quinto cuidado. Falei o quinto cuidado, acho que eu falei 2 ao mesmo tempo. Então, você vai atentar para a vigência, para a multa. Eu ia falar isso no quinto ponto, acabei falando agora. E eu já tinha falado sobre não vincular o imóvel a um determinado funcionário por uma questão de equilíbrio contratual. Senão fica muito bom para o locador e fica um contrato muito ruim para a empresa. E o locador já está bonito na fita de contrato residencial para a pessoa jurídica, porque toda aquela proteção que a lei do inquilinato dá para a pessoa física, para o locatário pessoa física, o locatário pessoa jurídica não tem. Então é isso, eu estou vendo que tem algumas perguntas. Vamos responder as perguntas. Eu vou voltar para os comentários, ativar os comentários aqui. E vamos... Ah, não, tem umas dúvidas aqui que eram da caixinha. Então, Isabel, se ele for despedido, ele não fica isento da rescisão. Por quê? Porque o locatário, nesse caso, não é pessoa física, é a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica tem escolha. É isso que eu estou tentando explicar. A pessoa física, locatário pessoa física, quando o empregador dele fala assim, não preciso mais do seu serviço. Não, eu estou falando de despedida, não é transferência. Então, a dispensa do emprego, Isabel,
não é causa de rescisão da locação. Por quê? Embora não dependa dele ser despedido, não é a dispensa em si que determina a rescisão ou não dessa locação. Você entende? A transferência sim, a dispensa não tem nem previsão legal para isso. Vamos ver outra pergunta. Roberta, você pode fazer ainda assim um contrato com 30 meses, mas você tem que consultar o interesse do locador para você fazer por 30 meses, tá? O exemplo que eu dei de não precisar fazer por 30 meses é porque o imóvel vai ficar indisponível por 30 meses e às vezes o locador não tem interesse disso. Colega Barbosa, eu não sei o seu primeiro nome. Você está sempre comentando aqui. Eu sei que você é do Rio e não sei. Então, olha que pergunta boa. A multa também se estende ao cônjuge quando a empresa necessita do funcionário em outra comarca? Olha, se o casal vai se mudar, eu entendo que tem dispensa de multa, porque é a família, né, que está indo para lá. Então, e geralmente você faz a locação no nome dos dois, marido e mulher. Então, quando um deles é transferido, essa dispensa da multa, a meu ver, se estende ao cônjuge, sim. Agora, a gente tem uma coisa, tá? A dispensa da multa tem um requisito objetivo. O locatário tem que fazer o aviso, né, a denúncia, olha, eu vou desocupar em 30 dias. Se ele não fizer esse aviso com 30 dias de antecedência, isso é um requisito objetivo e tem um baita E ali, né? Sem isso, nada feito. Ele tem que estar sendo transferido e ter feito esse aviso com 30 dias de antecedência. Sem os 30 dias de antecedência, ele não tem direito a essa dispensa da multa. Qual artigo fala o quê, Emanuele? Já você escreve aqui para mim, não sei qual é a dúvida. Qual artigo fala isso? Não sei. Fala o quê? Isabel tá falando que a administradora não passou para o locador e ele caiu na malha fina. Então, se isso acontecer, se a imobiliária não faz se ela não faz essa declaração da questão do imposto de renda, se não faz esse trâmite da retenção do imposto de renda, do jeito que eu expliquei no caso de ser pessoa jurídica, e ele cair na malha fina, o prejuízo que ele, locador, tiver, ele tem direito de regresso contra a imobiliária. O que? Ele entra contra a imobiliária, alega má prestação do serviço, e isso é só o mínimo, tá? Ela ter que pagar aquilo que ele teve que desembolsar em relação à multa, a tudo, porque quando você se estabelece para administrar locação, você tem responsabilidade civil. E você é responsável pelos prejuízos que a sua má gestão causar para o locador. Alguém respondeu alguma coisa aqui. Então, Emanuele, qual artigo fala o quê?
Não entendi, não sei nem se a Emanuele tá aqui mais. Ah, Reidivan Barbosa, legal. Gente, eu acho que é isso. Alguém mais tem dúvida? Se ninguém mais tem dúvida, eu acho que é o nosso recado de hoje. Cinco dicas. Vamos recapitular. A primeira dica é saber que essa é uma locação não residencial, embora tenha finalidade residencial. Dica número 2. O segredo número 2. Você precisa alertar o locador que concretizar daquela locação para a pessoa jurídica, você vai ter aquela implicação, aquele dever de descontar, né, o imposto de renda para o locatário recolher, né? E aí, não estão me ouvindo mais? Eu não sei por que acabou o som. Ah, então, obrigada. Então, e a última dica é deixar claro que a dispensa ou transferência daquele funcionário, daquele diretor, daquela pessoa que está ocupando o imóvel, por outro lado, né, não dispensa a aplicação da multa por rescisão antecipada. Dessa forma, você vai ter esse tipo de locação com sucesso, né? Atendendo todo mundo da melhor maneira, tá? É isso. A gente se vê na semana que vem. Na semana que vem, terça-feira, vai ser feriado. Vai estar todo mundo voltando do feriado. E eu não vou fazer a live na terça-feira que vem. Na quinta-feira, a gente volta com a live. Eu ainda não tenho um tema para a gente conversar. A gente vai definir, vou definir com a equipe alguns temas, mas quem tiver dúvida, quem tiver sugestão, manda aí que a gente traz na live de quinta. Se alguém tiver alguma sugestão de tema, tem aquele setor que está te dando uma dor de cabeça ou você tem tido dificuldade com algum assunto específico sobre locações, manda aí pra gente a dica, pra gente falar exatamente aquilo que você tá precisando aprender. Tá bom? Um beijo, aproveitem o feriado, quinta-feira a gente tá de volta. E se você tiver dúvida, continua mandando na caixinha.
Opa, pergunta. Ó, gente, a pergunta da Isabel. Uma pergunta. Aluguei um imóvel para uma empresa, uma loja famosa de nome. Contrato de 12 meses. Contrato de 60 meses. Agora estão transferindo o nome do locatário. Pode transferir, Isabel. Não tem problema não, é só fazer um aditivo. Se você tiver qualquer outra dúvida, manda para mim. Tá bom? Um beijo!